o Jorge Jesus desfalcando, de certa forma, o Flamengo. Mas eu queria falar sobre essa reformulação, Rodrigo. É uma reformulação que vem sendo bem feita de uma forma natural, como tem que ser feita? Olha, talvez passou um pouquinho do tempo, né? Muito se fala da geração de 85, o Diego Ribas faz parte. E anunciou essa semana a saída. Exatamente, ele que anunciou o final da história dele com o Flamengo para o final do ano. Possivelmente não vai encerrar a carreira, ele falou que não joga em outro time do Brasil, talvez tenha alguma outra coisa no exterior. Mas Felipe Luiz, Diego Alves eram jogadores que muita gente já queria aposentar no Flamengo, né? Não queria mais a continuidade, achando que já tinha virado fio, uma certa panela. E aí a gente está vendo agora caso de outros jogadores. Gustavo Henrique não correspondeu, né? O que se esperava dele, né? A altura, ele não correspondeu à altura. Ele é alto e vai bem por cima, mas ele não correspondeu à altura ao que se esperava. Então, né, Jorge Jesus, nesse sentido, está meio que pegando os jogadores. O Arão já foi criticado pelo próprio, né, Jesus, né? Tamal Arão, famoso. São jogadores assim que... O Arão tem muita história no Flamengo, né? Não é o caso do Gustavo Henrique. E o Vitinho não teve tanta história assim. Quando ele chegou com uma contratação bombástica, né? Mas depois o Flamengo pegou jogadores de um nível melhor, que se firmaram e deram um retorno muito maior para o Flamengo. Então, acho com naturalidade a saída desses jogadores. E o Flamengo já está nesse processo de reestruturação. Já tem um Cebolinha, né? Chega o Vidal. E o Flamengo ainda deve buscar outros jogadores, um volante certamente, para manter um dos melhores elencos da América do Sul. Quer dizer, então, na sua opinião, demorou um pouco para começar esse processo? Então, o Marcos Braz, ele fala que no começo do ano tinha aquele problema de uma dívida, né? Questão governo e tal, receita e tal, e que aquilo atrapalhou a janela de janeiro do Flamengo. A ideia era já fazer essa reformulação e contratações de peso e impacto em janeiro. Só que o Flamengo estava, vamos ver essa questão da dívida aí, se estoura ou não. O Banco Central. Exatamente. Então, aí a coisa não foi tão feia como parecia, aí permitiu agora, nesta janela, ao Flamengo fazer mais investimentos pesados. E é o que deve acontecer, ainda vai chegar mais gente boa para o Mengão. Ô, Rodrigo, para arrematar, o Flamengo vem de vitórias consistentes, inclusive com o time reserva contra o Coritiba, né? Mais 3 pontos contra o Avaí? A tendência é essa, né? Porque o jogo é fora de casa, que o Flamengo não é favorito. O Avaí é um time que até surpreendeu muita gente, né? Muita gente colocava o Avaí como lanterna, disparado e tal. E a gente está vendo que não é assim. Só que o Flamengo tem bola, bala, agulha, tem tudo, faca, queijo, para chegar em Santa Catarina e trazer os 3 pontos. E a ascensão do Flamengo, né? Acho que não só a questão de vencer, mas a perspectiva agora é de um time jogando muito bem, um desempenho bom, uma boa vitória. Acho que o flamenguista pode esperar por isso. Avaí que nesta semana anunciou a contratação do Guerreiro, ex-Flamengo. Até a gente mostrou o Ceviche, que combina com Florianópolis, né? Mas ainda não está relacionado, não vai enfrentar a sua ex-equipe, o Paulo Guerreiro. Notícia saiu há pouco, tá? Sobre o Flamengo, o time deu ok para a proposta do Fenerbahçe por Gustavo Henrique. O zagueiro já não deve jogar contra o Avaí amanhã. 23 jogadores do Flamengo entraram em campo nos últimos 4 jogos do Brasileirão, contra Santos, Corinthians, Coritiba e Juventude. Alterações para a segunda etapa? Everton Cebolinha está em campo, viu, Guga? O time ideal é relativo. As últimas 3 partidas, quarta agora, todos participaram, todos iniciaram pelo menos uma partida. Titularidade, eu acho que é isso. Tem sido muito positivo, porque ele descobriu que o Vitor Hugo é confiável, que o Matheus França é confiável. Então você aumenta o leque de opções do teu elenco para, na emergência, saber que pode apostar. Dorival mexeu principalmente no time que enfrentou o Coritiba 2 rodadas atrás. O jogo foi logo depois da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, aquele 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Ao todo, foram 8 mudanças em relação à equipe que hoje é considerada a principal. Dos titulares, só Santos, João Gomes e Pedro iniciaram. A justificativa do treinador é o desgaste de um grupo que está disputando o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Uma lesão em qualquer um desses jogadores aí, nós os perderemos por 30, 40, 60 dias. O que eu quero deixar claro aqui, nós não abrimos mão de competição nenhuma. O grau de dificuldade a cada rodada que vai acontecendo, ele é ainda maior. E podem ter certeza que eu vou tentar colocar sempre em campo a melhor equipe possível. Para o jogo de amanhã contra o Avaí, fora de casa, a única certeza é que Thiago Maia, suspenso, está fora. Vitor Hugo e Diego podem ganhar uma chance.
E assim, girando o elenco, o Flamengo quer continuar subindo na tabela do Brasileirão. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.